Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2025. E me permitam fazer menção aqui de algo muito especial que está acontecendo nesse dia. Hoje, dia 18 de fevereiro, é o dia do aniversário da minha querida esposa, Cláudia Camilo. Hoje ela completa mais um ano de vida, minha companheira de ministério, mãe dos meus filhos, a mulher da minha vida. E eu já disse isso mais de uma vez, que se eu tivesse a possibilidade de poder voltar no tempo para escolher de novo com quem eu me casaria, eu a escolheria 1000 vezes, porque é a mulher da minha vida. Que Deus te abençoe grandemente e faça de você uma grande bênção aonde Deus te colocar. Deus te abençoe e feliz aniversário. O tema que analisaremos hoje na nossa lição da Escola Sabatina será amar a Deus. Dois textos aparecem aqui, mas que são, na verdade, o primeiro texto, que é Mateus 22, verso 37, é a repetição ou a citação de Jesus Cristo de um texto que vai aparecer em Deuteronômio 6, versos 4 e 5. Então eu vou ler diretamente Deuteronômio 6, versos 4 e 5, que diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Quando nós pensamos sobre a questão de Deus como o Todo-Poderoso, como soberano, e ao mesmo tempo sobre o livre-arbítrio, conforme falamos ainda ontem, como é que a gente pode conciliar a ideia de que Deus é o Todo-Poderoso, de que Deus é amor, de que Deus nos ama, com o fato de que nós somos convidados a amar a Deus? Se é um convite o amar a Deus, então Deus, ele na verdade não usa a sua soberania, o seu poder para nos obrigar a amá-lo. Aliás, se ele nos obrigasse a amá-lo, isso não seria amor, seria uma espécie de programação que Deus teria colocado dentro de nós, ou algo imposto por ele, então não seria amor. Como a gente pode entender esse aspecto, a soberania de Deus, bem como o fato de ele nos convocar a amá-lo? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. De acordo com aquilo que estudamos durante todo o nosso trimestre até o presente momento, nós sabemos que Deus é amor. O seu caráter é amor. Cada atitude que ele toma é baseado no amor. Não pode ser diferente, a sua natureza é assim. Por isso, as suas leis também são consideradas no contexto bíblico como amor. Por isso, a Bíblia vai mencionar que o resumo da lei de Deus, dos 10 mandamentos, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Já no contexto do próprio entendimento judaico a respeito da lei de Deus, nos dias de Jesus, isso já existia. Eles dividiam os mandamentos em dois grandes blocos. Assim como as tábuas dadas a Moisés, haviam duas tábuas. Na primeira tábua, você encontrava os primeiros 4 mandamentos. Na segunda tábua, os últimos 6 mandamentos. Então você encontra nos primeiros 4 mandamentos a ideia de amar a Deus sobre todas as coisas. Os 4 primeiros mandamentos demonstram, de alguma forma, o nosso relacionamento com Deus. Então, eles representam essa ideia, amar a Deus sobre todas as coisas. Os últimos 6 mandamentos dizem respeito ao relacionamento com o próximo. Então, quando os obedeço, quando os sigo, eu estou demonstrando amor para com o próximo, assim como nós amamos a nós mesmos. Essa ideia de amar a Deus, ela é apresentada na Bíblia de uma forma realmente tremenda. Veja, se Deus, como Todo-Poderoso, ele nos obrigasse a amá-lo, não haveria razão para que ele escrevesse ou para que ele se revelasse e os apóstolos escrevessem, os apóstolos e profetas escrevessem tantas vezes no contexto bíblico o chamamento do Senhor para que nós respondêssemos em amor. Deus se revela como um Deus de amor. A gente já viu muitos textos sobre isso, como quando ele vai dizer: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda que uma mãe que amamenta o seu filho viesse a se esquecer dele, eu todavia nunca me esquecerei de ti, nas palmas das minhas mãos eu te tenho gravado. Deus nos ama com um amor que é incomensurável. Nós não podemos fugir disso. Ok, mas por que Deus ser amor é mais fácil a gente poder entender. Mas se Deus é amor, por que é que ele pede que nós o amemos?
Você compreende que Deus, em todo o seu poder, na sua soberania, ele se privou de tomar algumas atitudes, mesmo que ele tenha poder para isso, porque ele não pode, porque ele se privou disso, se contradizer a si mesmo. Por isso, alguns textos da Bíblia vão mencionar exatamente isso. Tito 1, verso 2 vai dizer, Deus não pode mentir. Quando você vai para Hebreus capítulo 6, versos 17 e 18, a Bíblia vai mencionar que ele sempre cumpre a sua promessa e jamais quebra a sua palavra. E quando você olha para a Bíblia, você vai perceber exatamente isso. Deus, ele não se contradiz. Então, veja, se ele nos criou livres, com liberdade para poder amá-lo, para poder segui-lo, se a gente disser que tudo que acontece é por causa da vontade soberana de Deus, a gente vai ter que dizer que foi Deus que criou o diabo para poder ser diabo, foi Deus quem determinou que ele se rebelaria, foi ele quem fez com que Adão e Eva acabassem seguindo a orientação do diabo, portanto, tudo que acontece hoje na Terra é culpa de Deus. Isso não seria justo com um Deus que é amor, porque então ele deixaria de ser amor e seria um tirano cruel, sanguinário e ao mesmo tempo, cá entre nós, ele seria um Deus mórbido, que tem alegria no sofrimento e na morte das pessoas. E isso não é verdade em relação ao caráter de Deus. O que a Bíblia vai mencionar para a gente é que ele faz promessas de poder salvar a todos aqueles que quiserem, de trabalhar com todos aqueles que quiserem, mas ele não nos obriga a viver exatamente isso. Sabe, quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vai perceber inclusive até um outro detalhe. A gente percebe que, apesar de Deus poder todas as coisas, nem sempre ele vai fazer aquilo que quer. E eu explico a você o porquê. Cristo Jesus, Filho de Deus, que também é Deus, assume a humanidade. Ele está na quinta-feira à noite, pronto para poder morrer na cruz do Calvário, para receber a culpa dos pecados da humanidade. Isso traz a ele uma grande angústia. E ele vai mencionar de forma clara. João, nos capítulos 13 a 17, vai mostrar os últimos momentos de Jesus antes que ele recebesse a culpa dos pecados da humanidade. Nessa perícope, João vai declarar algumas coisas. Ele vai mencionar, por exemplo, Pai, eu sei que tu podes todas as coisas. Ele vai mencionar a soberania de Deus várias vezes. Mas agora, quando ele vai receber o peso dos pecados sobre ele vai orar de forma angustiosa. Por 3 vezes ele vai dizer, Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Eu pergunto, Deus teria poder para remover o cálice de Cristo Jesus, o cálice de sofrimento? Claro que sim. Por que ele não removeu? Por uma razão simples. Por causa do livre-arbítrio de escolha. Se ele removesse, a humanidade estaria perdida para sempre. Mas o que é que ele vai fazer? Aí o livro Desejo às Nações nos traz uma informação importante. O anjo Gabriel vem até Jesus e vai dizer, Senhor, o Pai mandou um recado para o Senhor. Se o Senhor quiser voltar, o Senhor pode voltar agora. Mas saiba que essa decisão vai fazer com que a humanidade esteja perdida para sempre. Então a decisão é sua, de continuar ou não. Não existe outro caminho. Em sua soberania, Deus se revela e mostra, dá informações. Você é livre para assumir a culpa da humanidade ou não. Se você resolver não seguir e não assumir a culpa pela humanidade, então a humanidade vai estar perdida para sempre e esse reino e a terra será o reino de Satanás para todo sempre. Então Jesus vai dizer, pode dizer para o Pai que eu vou até o final. Ele vai exercer seu livre-arbítrio. Esse episódio nos mostra exatamente essa ideia. Deus é livre? Claro que é. Deus é amor? É. Em seu amor, e a sua soberania, ele cria todo o ambiente para que nós tenhamos o conhecimento necessário e ao mesmo tempo o poder necessário para seguir adiante nos caminhos que ele propõe para cada um de nós, que são os melhores caminhos. Às vezes o melhor caminho que tem para a nossa história é um caminho que ainda vai envolver sofrimento, dor e talvez até martírio, como muitas pessoas que seguiram Jesus no decorrer da sua existência. Mas em cada momento em que isso se coloca diante do ser humano, nós podemos ter a certeza do poder e força para enfrentarmos, seja o que for.
Ah, pastor, mas será que Deus não pode mudar as coisas? Deus vai olhando para cada encruzilhada da nossa vida. E Ele sabe aonde cada decisão vai nos levar. E nós não temos esse conhecimento. Mas eu concordo com Ellen White quando ela menciona que se nós tivéssemos o conhecimento de Deus antecipado de todas as coisas, nós tomaríamos as mesmas decisões que Ele toma. Por isso, Ele dá todas as informações que Ele pode e oferece o poder que Ele pode para nos ajudar a tomar as decisões certas, sabendo que essa sempre será a melhor opção. Mas e se a gente não quiser? Nós somos livres para seguir outro caminho. Mas a garantia que a gente pode ter é que esse outro caminho vai nos trazer muito mais sofrimento e terminar em perdição. Porque só o caminho de Deus é o caminho que pode nos salvar e ao mesmo tempo fazer com que alcancemos o nosso potencial máximo no Senhor. Portanto, hoje, use o seu livre-arbítrio e escolha servir a Jesus. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra, pela certeza que temos do teu amor incomensurável. Ajuda-nos a respondermos também com amor. Uma bênção especial quero te pedir para minha esposa Cláudia, que hoje completa mais um dia, um ano de vida. Dê a ela cada vez mais sabedoria, discernimento, poder, saúde, para continuar sendo a bênção que ela é. E abençoe também esses irmãos e irmãs que comigo se encontram hoje. Que todos nós tenhamos a oportunidade de poder seguir os seus caminhos. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?